Gente, tô com a camiseta da Pilateria. Tô de Pilates, onde eu faço todo o meu processo de reabilitação. Desde 2019, fazendo sessões de eletroterapia às segundas, eletroterapia na perna, às quartas, eletroterapia no braço. E às sextas-feiras eu faço muitas sessões de exercício de Pilates. Confira no meu outro canal no YouTube, Continuar a Vida Após AVC. Link na descrição desse vídeo. Mas hoje, especialmente, Gustavo e eu vamos compartilhar os perrengues da minha e consequentemente da minha última viagem à Europa, no processo de reabilitação. Quer saber tudo o que vai acontecer? Fica comigo, aliás, conosco até o final do vídeo, mas antes, sintonizou no canal pela primeira vez? Clica no botão inscrever-se, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações na opção todas, mas principalmente permaneça comigo e conosco até o final do vídeo. Começa logo após a vinheta. Roda a vinheta, por favor. E aí, galera, bora passear com o Viajante Sequelado? Olá, eu sou Evair Ribeiro e você está no canal Viajante Sequelado. Bem, o que acontece? É importante falar que ao longo do vídeo, várias fotos em forma de um vídeo, uma colagem de várias fotos e vídeos sem áudio para não atrapalhar a nossa narração. Nós vamos falar sobre os perrengues da nossa última viagem à Europa, dentro do processo da minha reabilitação pós AVC. Esse é o tema do vídeo. E ao longo do vídeo você vai ver, para ilustrar várias fotos e em forma de PIP, um clipe de fotos e vídeos para ilustrar tudo que a gente vai falar sobre os vários perrengues que eu encontrei, que nós encontramos nessa última viagem à Europa, dentro do processo da minha reabilitação pós AVC, que aconteceu no ano de 2019. Isso. Alguns meses antes de começar a pandemia da Covid. Isso. Não, Né? meses não, porque foi março de 20. E a gente viajou Meses, fim de foi. outubro, começo de novembro. A gente chegou já no feriado 2 de novembro de 19. Tá, mas primeiro vamos fazer o seguinte, como tem um vídeo um clipe de colagem de fotos e vídeos dessa viagem desde que saímos aqui de Guarulhos, vou colocar em forma de PIP. Vamos comentar como que foi sairmos daqui? Saímos então pela primeira Aqui de vez casa, para um destino fomos novo. para o aeroporto de Guarulhos, só que nós Famoso GRU? fizemos uma viagem em família. Isso. Gustavo, seus pais e eu fomos até o aeroporto de Guarulhos. Lá em Guarulhos, embarcamos nós precisava de um, já tinha tido algumas experiências na Europa, em vídeos que eu relatei em perrengues passados. Sim. Sempre, normalmente, entrando na Europa por Portugal. Só que agora, como eu já estava um pouco mais craque nessa questão de viagens mais longas, no perrengue de hoje nós fizemos uma entrada na Europa por um destino mais longo. Saímos daqui de casa, fomos, na verdade nós pegamos um táxi, não foi? Um carro por aplicativo. Não, foi táxi. Aí chegamos lá lá em Gru, e logo em seguida teus pais chegaram. Isso, a gente combinou de sair mais ou menos no mesmo horário, os dois táxis, né? Pra gente chegar lá juntos, pra não ficar aquela coisa do onde você tá? Onde você tá? Ah, eu não tô te vendo. Ah, então. E são idosos, né? Então a gente resolveu fazer assim. Detalhe, 4 passageiros na classe executiva.
Imagina o quão cara foi essa viagem. Por isso que não voltamos desde 2019. Não, Né? não é à toa. Não é à toa, depois da Não, pandemia, mas não deu certo. além de vários motivos que nós vamos relatar ao longo de todo esse perrengue que aconteceu em 2019. Vamos lá, Guga. Então, vamos Os falar perrengues sobre... começaram no Brasil, inclusive. No Brasil? Por quê? Não. Ah, não. Não começou no Brasil. Bom, Mas então, nós partimos aqui daqui com destino a Madrid, a Madrid, na Espanha. pela Ibéria. Isso, fomos pela Companhia Ibéria, porque como também meus pais estavam juntos e eles com frequência visitavam Portugal e queriam ir para a Espanha, nós fizemos lá a verificação do tempo de viagem para saber se ia ser muito mais complicado ter, sei lá, 1 hora mais de voo, alguma coisa assim para o seu Evair ficar mais tranquilo e até para meus pais não ficarem fazendo conexão, essas coisas, porque para eles também cansa demais. Então, falamos, vamos fazer o destino direto então para Madrid. E aí era um avião que saía no meio da tarde. São Paulo, Madrid. 3h30 da tarde saiu o avião. Isso. Para chegar às 6 e pouquinho da manhã lá em Madrid. Então, muito diferente do que a gente está acostumado, porque a gente costuma chegar sempre depois do almoço, né? Com o fuso horário de 3 horas ou 2 horas, dependendo do destino. A gente acaba pegando um voo noturno e aí dorme e chega lá bem... Não, chega de tarde. Aliás, à tarde, por causa Exatamente, do fuso. por causa do fuso horário. Dessa vez ia ser diferente, ia pegar um voo bem cedo de tarde para amanhecer muito cedo lá no aeroporto de Madrid. Barajas. Quem não conhece é o famoso aeroporto da Espanha que aparece naquele programa que o pessoal transporta drogas, etc. A gente adora ver esse programa. No aeroporto Madrid, é mesmo, é verdade. Aí tem, lá sempre que tem o pessoal lá da área restrita. Isso, pessoal do raio-x, do sei lá o quê, fica com suspeita de bagagem. Entrada e saída de passageiros lá na Espanha. Aí esse aeroporto gigantesco, né? Imenso. Que é uma das portas grandes de entrada da Europa, então fomos para lá. Então, primeira vez de Ibéria também, nós todos viajando. Eu já tinha viajado de Ibéria muitos anos atrás, numa ponte aérea entre Barcelona e Madrid, mas agora com família e tudo, e depois de tantos anos, quase, ia ser diferente. sei lá, 10, 15 anos depois, eu ia viajar de Ibéria de novo. Então, fomos no nosso esquema, levamos a nossa nova cadeira de rodas, comprada em 18, a Ayana. Na verdade, o primeiro contato com aquele modelo de cadeira foi no perrengue de 2016. Quando alugamos em Valência. Quando alugamos em Valência. E adoramos do mesmo o modelo. Adoramos. Né? Tanto que compramos em 2018, fruto de um outro perrengue que está num outro vídeo. Perrengue. Assistam. Quando eu perdi minha cadeira brasileira. Isso. E acabou se aposentando lá na Holanda. Exato. Então compramos a Ayana. Ia ser a primeira viagem. Primeira, não, porque ela veio de 2018 para o Brasil. Mas seria a primeira viagem do zero, partindo de Brasil com a Ayana. Para a Europa, inclusive. Né? E então fomos e, como sempre, nós fizemos o nosso check-in e etiquetaram a cadeira de rodas. Porque a gente segue até a porta do aeroporto, do avião. Então, o normal é que a cadeira desça para o avião num compartimento específico. Não, nem é o porão. De carga. É um compartimento muito próximo à escada. De bagagens especiais, não é? Mas é que carrinho de bebê, todas essas, como eu falo, essas outras cadeiras de rodas de outros passageiros eventualmente, porque quando o avião pousa, a cadeira particular própria do cliente, ela então é recebida dentro da aeronave para remoção, né, para retirada do viajante, com acessibilidade, você não precisa fazer uso das cadeiras do aeroporto. Sim. Esse é o normal, né? Então, ok, partimos, né, Eva? Uma viagem boa, tranquila. Saímos daqui em determinado horário. Então, 3h30 da tarde. Depois de quase 10 horas. São mais ou menos 10 horas e pouquinho. Chegamos lá em Madrid, super cedo. Super cedo de manhã, né? E como é normal, nós sempre ficamos para o fim, para descer, fazer o desembarque da aeronave, porque primeiro saem os passageiros e nós que precisamos de uma atenção específica,
É esperamos, aquela coisa né? do embarque, tem prioridade no embarque. Isso, Embarque em primeiro, mas sai por último. exato, né? No geral é assim, mesmo estando na executiva, eles não esperam Independe, tirá-lo independe, para daí independe. tirar a econômica, no fim o avião esvazia e aí vamos nós. E eu estava Para perguntando com resumir, frequência, eu embarco primeiro e sou o último a desembarcar. Gustavo, consequentemente, isso. também. E meus pais preferiram esperar porque era um aeroporto internacional e tudo, e né, a Imenso. gente achou melhor então aguardá-los, né, todos juntos. Bom, é, e nada da Ayana chegar, nada da cadeira de rodas Isso chegar. Sim, lá dentro no do Barajas, lá em Madrid. Aí veio uma pessoa com uma cadeira de rodas do aeroporto e falou o seguinte: ai, olha, vamos levar vocês até o saguão do desembarque, o carrossel de bagagens, porque a bagagem, a sua cadeira de rodas, foi etiquetada para sair na esteira de bagagens especiais. Então, primeiro perrengue, ter que esperar a cadeira de roda numa outra esteira Lá em algum outro em momento. Barajas. Então chegamos lá, esperamos as malas saírem no carrossel. Aí fomos para a área onde supostamente tem essa esteira específica disso e ficamos lá sentados aguardando o momento em que iam retirar as bagagens especiais para colocar lá. Então, né, foi mais um perrenguinho, finalmente. Chega a cadeira de rodas. Aí, ok, Bonitinha. ok, Até então, tranquila, tudo bonitinha. tranquilo. E então pegamos todo mundo, bagagem, meus pais, e fomos atrás de um táxi para ir para o hotel naquela hora da manhã. Ainda Cara, nem era tinha mesmo? amanhecido. Não, não, era escuro ainda. A gente estava saindo porque já era outono, então já começou a escurecer cedo e amanhecer Ainda era mais escuro, tarde, parecia noite, né? estava querendo clarear. Exato. Então pegamos o trânsito da manhã para chegar lá, né? Chegamos finalmente no hotel. Quer contar sobre o hotel, Evair? Como é que a gente chegou nele, Ah, assim, não, por que não. reservamos lá? Não, primeiro, vamos falar o nome do hotel em Precisa? português? Palácio Pequeno, Palácio Pequeno. tá? Palácio Pequeno Palácio Pequeno. Só que o nome é em francês. é uma rede de hotéis, eu não sei em que países ela tem, mas em Madrid tem vários endereços. E nós escolhemos, fizemos uma pesquisa num desses sites de viagem, Isso. né? Com meu pai A gente junto. sempre se programa, né? Como Sim, você como a já gente está fala acostumado. sobre E a gente acessibilidade, já tudo. sabe também, justamente para evitar perrengues. Exato. E tinha quartos acessíveis, por isso escolhemos esse, e era uma localização boa, lá perto da Gran Via, em Madrid. E, enfim, vimos as fotos do hotel, vimos que o preço estava bem competitivo, assim, um preço bom em comparação com outros no mesmo bairro, etc. Era 4 estrelas. Então a gente falou, ó, ok, vamos Um hotel alugar os legal dois que poderia quartos. ser tranquilo. Entrei em contato com a recepção do hotel, na reserva, e perguntei o seguinte: olha, vamos chegar muito cedo. Poderemos fazer um check-in early, como eles falam, mais cedo? Aí a resposta que eu recebi: sim, é possível, basta o senhor chegar e vemos os quartos disponíveis. Ok, então não me preocupei em fazer absolutamente mais Claro, nada com nessa essa reserva, resposta nem né? precisava se Um preocupar. quarto acessível, então talvez como é que fala? Ai, como é que diz isso quando O a quê? Atendente? estatística, não, quando você, a Ah. tendência não é ter talvez mais outros, como é que A fala? possibilidade? Hóspedes com a mesma necessidade de acessibilidade, né? Então a probabilidade, A desculpa, a probabilidade de probabilidade ter outros seria talvez seja muito menor. menor, lógico. Então talvez a gente conseguisse realmente esse check-in cedo e não tem problema nem que fosse um quarto, né? Porque estamos em quatro, mas a gente aguardaria o outro. Ok, então saímos do aeroporto. Vamos então com Fomos para direção ao o Palácio pequeno palácio, Pequeno, isso, Pequeno para o Palácio. pequeno palácio. Aí chegamos lá, assim, entramos e percebemos que a recepção era meio pequena, assim, Bom, pequeno não é esse palácio, palácio. pequena O que recepção. seria a recepção? Então, aí tinha um balcão lá com a pessoa que estava atendendo. Entrava eu lembro bem disso. Entrava na porta e aí passava por uma espécie de um corredorzinho Sim, onde estava o e aí balcão tinha da um balcão e pessoa. a pessoa atendendo. E à esquerda tinha o refeitório do café da manhã.
já assim, colocado lá, já tinha sido montado esse refeitório. E aí tinha um elevador de canto e uma escada com uma bicicleta, lembra? Uma espécie de uma Ah, lembro, ceci, lembro, isso. enfeitando lá, como se fosse Ah, é com aquela cestinha de flores. sei lá, Um enfeitando a adorno, entrada um adorno, é. dessa escadaria. Aí cheguei, dei os passaportes, falei das reservas. Aí a pessoa confirmou as reservas e eu falei: olha, eu havia solicitado um O check-in, early check-in, isso, né? um check-in antecipado, por conta da gente ter viajado, meus pais idosos, uma pessoa com acessibilidade e tudo, e vocês me disseram que era só fazer aqui o registro, né? Aí a pessoa, não, nosso hotel está cheio. Não, não, deixa eu verificar. Aí consultou. Olha, infelizmente nós não temos o early check-in disponível. E eu falei, como assim? Mas qual que é o horário de entrada do check-in normal? 3 da tarde. Olha só, 15 Três da horas. E tarde. nós está, e isso era seis Chegamos da às manhã. 7h30 da 7, manhã. olha só. Aí estava chovendo. Ah, é verdade, é. Aí eu falei, bom, mas não tem um lugar onde a gente possa ficar? Nem que eu pague uma diária a mais, talvez você não tenha disponível, mas se eu pagar uma diária a mais, os quartos ficam disponíveis, ou um dos quartos? Não, meu senhor, o senhor não entendeu. Não há quartos disponíveis até que as pessoas façam o check-out, Concorrência né? na Europa. Aí a gente falou, bom, e tem um lobby, algum lugar, um mezanino onde a gente possa, né, ficar? Não, não temos, é apenas esta área aqui. Ou seja, era a mesa do café da A mesma manhã, do com café da cadeira manhã. dura. A sala, uma cadeira, tipo uma cadeira de plástico. Tipo, não, era uma cadeira de plástico Assim, né, transparente. transparente, Uma mesa, 4 cadeiras em cada para ficar mesa, até às 3 da tarde para num ficar dia de chuva. sentado no dia de chuva, das 7 da manhã até as 15 horas, E até não as 3 da tinha tarde. possibilidade nem de tomar o café da manhã lá. Não, porque a gente não Não tinha tínhamos dado entrado? entrada, não tinha feito check-in ainda. Era Exato. só para esperar a liberação do quarto. Então, a minha mãe sentou-se numa das cadeiras de plástico, botou a Gente do cabeça entre céu, os eu braços fiquei com assim, pena da mãe do Gustavo. porque ela tinha tomado Tadinha, remédio imagina, para não mais, enjoar. quase 80 anos na época. Agora já passou, né, Guga? É. E eu falei, meu Deus do céu, mas o que que a gente vai fazer? Ela sentou na cadeira, eu sentei na frente dela, o Gustavo, eu do lado do Gustavo, e os dois, o pai e a mãe no lado contrário. Ela sentou na nossa frente, né? Aquele Ficamos dia meio feio, cruzado. frio. Eu com a mãe do Gustavo e o Gustavo com o pai dele, tipo É, assim, uns um de quatro, frente um pro olhando outro. pra cara E do eu outro. olhando para a cara da mãe do Gustavo, ela assim, E eu assim, meu Deus, o que que a gente vai fazer a agora? tadinha deu pena da mãe dele. Aí peguei meu telefone celular e comecei a buscar hotéis próximos em que a gente pudesse alugar um quarto, Imagina naquele horário, na na hora, só hora, para nós em ficarmos cima da hora, até liberar o quarto desse hotel às 3 horas da tarde. Nossa, eu não sei, acho que eu entrei em para ficar contato com algumas uns horas. 12 hotéis Eu acho diferentes mais ou e menos. nenhum tinha quarto Isso disponível, durante todo o né? período, né? Assim, tava impossível, não sei o que estava acontecendo, não era mês concorrido, mas enfim, tava tudo que eu ligava, não tinha disponibilidade para aquele horário, um quarto, né, para a gente pagar. Enfim, aí a moça da recepção falou o seguinte: olha, tem um casal que está de check-out e eu acredito que eles vão liberar o quarto mais cedo e a gente prioriza a arrumação. Façam o seguinte. Seguindo aqui pela avenida principal, que é a Gran Via, vocês vão Na chegar no frente lugar para tem um tomar café da café. manhã, exatamente. Vocês andam um pouco, Isso. tem um café. Então, recomendo que vocês vão tomar um bom café, comam alguma coisa Já que não quentinha, tinha feito né? check-in, não tinha como tomar café lá, E aí vocês retornam e acredito que vai estar tudo em ordem. Me deixa o seu WhatsApp, seu número de telefone, que a gente manda mensagem. Então tá, sai meu pai, minha mãe, mortos de cansaço, eu, cadeira de roda, empurrando, com capa viajante de chuva, chocolate. guarda-chuva, e vamos É, é. procurar o tal do lugar para tomar café da manhã. Aí sentamos lá, a cadeira um pouco mais confortável, mas nossa, a gente estava Menos mal, muito, é. muito chateado, vamos dizer assim, né, de Imagina, chegar o baita assim. perrengue. Pois é, Com sono, cansado de quase 10 horas de viagem, sim. com fome também, né? Cansado, A gente tinha principalmente. tomado café no avião, É, mas mas, mas, assim, já mas tinha passado o cansa, já tinha tempo, passado né? o tempo, lógico. Bom, então fomos.
E aí, Mas o graças a problema Deus, maior era o cansaço. enquanto estávamos lá no café da manhã, isso já era 10 e pouquinho da manhã, ou seja, já tínhamos esperado mais de 2 horas no hotel, na cadeira de plástico, veio uma mensagem A dizendo viagem, que na um quarto verdade, o que estava ok. acontece? Como a cadeira, a poltrona do avião vira cama, era confortável. Só que desde o momento que chegamos lá em Barajas, até o hotel, e por todos os perrengues que estavam já iniciando, vamos continuar ao longo de todo o vídeo, Não, a credo, gente parece que é uma ficava... viagem de perrengue. Não, Não, teve mas só mais é alguns, vai, verdade, tem por um monte, favor. tem Não, vários, tem calma, vários. calma. Também não é assim, não foi uma viagem maravilhosa, não tenho o que falar, não. Mas, enfim, aí conseguimos o quarto. Então, um deles ficou pronto, voltamos para o hotel, meus pais puderam se esticar, a gente também, de uma certa forma, ficamos É. lá no mesmo quarto, né, aguardando. E aí foi mais ou menos meio-dia e meia, meio-dia e 45, avisaram que o nosso quarto estava disponível. Bom, Então, pelo menos antecipou. sim, conseguimos, em vez das 3 horas da tarde, estávamos acomodados então nos dois quartos, um às 10 e pouco da manhã e outro meio-dia e 45 e pronto, né? O segundo perrengue estava solucionado, vamos dizer assim, né? Bom, conseguimos nos alojar, fizemos o check-in lá no hotel, tudo. E até em um apartamento bem legalzinho, não é Ah, mesmo? tranquilo, tinha um chuveiro fácil para Evair, que essa que era a maior preocupação, nada O a ver com café os da manhã era outros. gostoso, O era café da manhã bom, simples, mas de boa, simples, competente. mas competente. É, É, cumpria a honesto, função, honesto. honesto. Cumprir a função dele, É. né? E de fato, bem localizado o hotel, né? Mas o tempo é que não estava ajudando muito. A gente pegou alguns diazinhos de muito vento, né? E um pouco de garoa, assim, no geral. Chuva pesada, não. Mas pegamos um pouco de E garoa em frio que alguns tinha, dias, era né? época de frio, não é? Era outono, não era para estar tão frio assim na Espanha, né? Porque a Espanha a Península Ibérica, Portugal, Espanha é um pouco mais quente, né, do que os outros países mais continentais, né? Mas tava um ventinho meio gelado lá em Madrid, sem problema. Então, essa foi a Bom, nossa mas chegada. conseguimos passear lá em Madrid, conforme você já deve ter Nas visto fotos em aí, clipe de fotos, tudo. sim, tudo muito certinho, tudo muito legal. Então, esse foi o primeiro destino. Aí, decidimos alugar um carro, né, Eva? Lá em Madrid mesmo, isso. Isso. Decidimos alugar um carro, Para ir numa cidadezinha qual? que era um sonho da tua mãe, porque a tua irmã tinha ido antes, não é mesmo? Sim. Essa cidade é uma cidade medieval que fica a mais ou menos 50 quilômetros, né, só de Madrid. Isso. E ela é muito famosa por ser uma cidade murada, mas ela tem uma catedral que é uma das maiores catedrais da Europa. Maravilhosa. Conseguimos sair de Madrid, só que, lógico, como a viagem seria de quanto tempo? Uma hora? Menos de uma hora, 50 quilômetros, é muito, Ah, muito fácil. né? É fácil. Uns 40, 45 minutos. Então alugamos um carro lá, foi um SUV, não foi? Isso, alugamos um super cadeira de roda, 4 pessoas, tudo aquilo. Então pegamos o carro para apenas um dia. Uma locação Porque papum. era tipo, íamos Só fazer fazer bate e volta. um bate-volta da cidade de Toledo, que é Exato. onde tem A que é uma Catedral cidade de Toledo. morada, tem a catedral que é linda. Sim, exatamente. E, bom, então resolvemos ir para lá. Nunca tínhamos ido, né? Foi uma recomendação, uma recomendação da minha irmã, uma vontade nossa. E então saímos cedo, pegamos o carro e com GPS e tudo e fomos para Toledo. Bom, uma cidade medieval murada em subida. Ruas, vielas. Gente, olha só, eu ia passar durante os passeios lá, eu passava, lógico, de cadeira de rodas, encostar, podia tocar o cotovelo numa parede de uma casa, de um prédio, e o cotovelo de outro no outro prédio, só para você ter uma ideia Sim. de quão estreitas eram as ruas. Bom, assim, primeiro perrenguinho da viagem de Toledo. Por algum motivo inexplicável, o GPS parou de funcionar ainda antes de subir na cidade. Ou seja, já não tinha mais nenhuma possibilidade de ver qualquer endereço que eu colocasse, tipo Catedral de Toledo, nada. Não, mas calma que tu tá esquecendo de contar perrengue teu. Quando pegamos o carro para sair de Madrid?
Hum, o que teve? Gustavo levou uma Não, multa. foi na volta. Ai, não. Foi na volta, quando eu deixei Desculpa. vocês. Ai, desculpa. Não, 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 Então, não, não. tô Na ida antecipando foi, um perrengue. não, na ida foi ok. Mas o que aconteceu? Assim que eu cheguei então em Toledo, pela autoestrada, o GPS já morreu. Eu falei, bom, agora eu não sei nem como chegar nas atrações Imagina que a gente numa queria cidade ver. medieval. Então, fomos indo meio que de referência, paramos no lugar para almoçar. Lá perguntamos mais ou menos como é que chegava, né, perto da catedral. E, bom, ok, a gente foi meio que sabendo onde ela era, mas fomos percebendo que as ruas estreitavam cada vez mais. Já era E, estreita, cada vez e eu mais não ia estreitando. conseguir passar com aquele carro mais em lugar nenhum. Então precisei procurar um lugar para estacionar. E para achar o lugar para estacionar? Quem disse que tem Muita estacionamento, gente, né? muita gente. Então, depois de dar umas rodadas lá, achamos uma vaga milagrosa. E aí coloquei o carro nessa vaga e falei, ó, a partir de agora é cadeira de rodas e Cadeira a de pé, rodas, é. né? E aí fomos lá para a E aí catedral. conseguimos ir para a catedral, tinha que comprar um ingresso numa casinha do lado para entrar na catedral, ok, sem problema nenhum. Vocês vão ver Fomos fotos da inclusive, catedral, foi maravilhoso. inclusive, ao longo do vídeo, Sim, e de outros destinos também. exato. Aí, na hora de sair com o carro, eu acabei fazendo um outro caminho para poder voltar por onde a gente estava, porque tudo vira contramão, etc. Entramos numa rua que eu precisei rebater os retrovisores Ah, é do verdade, carro tão para o estreita que carro poder era passar. para poder passar. Os retrovisores eram um empecilho Sim, devido à largura é, extremamente estreita. Vi ela. exatamente. Mas deu, então conseguimos, Conseguimos. né? E aí toca voltar para Madrid. E aí, Não, mas a gente almoçou. sim, almoçamos Almoçamos lá. antes, lá, né, lá em Toledo. Sim, muito gostoso o Foi num restaurante e restaurante tudo. legal lá. É. E o engraçado é que era uma espécie Não, de e prato o que a executivo, gente lembra? comeu? Era um prato executivo. O que a Tinha gente... uma sopa, a gente tomou gazpacho, que a gente queria verdade, muito. verdade. Aí comemos, foi um frango que a gente pediu? Foi frango. Foi um frango. E aí na sobremesa estava escrito lá frutas e etc. E aí, Mas não tinha tantas opções de o sobremesa. doce a gente não queria. A gente falou assim: ah, que frutas o senhor tem? Aí ele falou laranja, não sei se era maçã, Maçã, banana, é. uma coisa assim. A gente achou que vinha uma espécie de uma saladinha de É frutas, sei lá, né? um potinho É, com a fruta com a fruta. cortada. Aí de repente escolhemos todos laranja. Daqui a pouco veio um garçom trazendo literalmente a fruta. Botou 4 bolas de E, laranja. pum, Tá, tá, e tá. pegou assim, ó. Botou assim, ó, tum, Aí, ó, calma, ó a imagina. água pingando aí, vai. Pelo Colocando. amor de Deus. Imagina o garçom vindo na tua mesa para servir a tua sobremesa e coloca uma baita de maçã que parece mais uma Não, melancia laranja, ou laranja, não é maçã, imensa. laranja. E Põe uma na tua faca frente. E uma pra faca. descascar. E é tipo assim, ó, agora te vira, ó. É. A tua fruta que tu pediu, tá aqui, agora o resto é contigo, te vira. Mas ok, sem problema. E, bom, e aí na Eu volta, pedi foi laranja ou maçã? laranja. Foi? Tudo laranja. Tudo foi Foi mesmo. tudo laranja. Aí, Gente, ele não precisava nem ter trazido. Eu vi, inclusive, mesmo com a minha visão periférica complicada, eu vi ele lá na ponta, na porta da cozinha, com as frutas. Ele não precisava ter perdido o tempo encaminhado de lá até a mesa. podia arremessar a Podia laranja. arremessar, literalmente, arremessar É. E as frutas. esse foi o almoço, a sobremesa de Toledo. E Não, o aí, almoço até que foi bom, mas a sobremesa é, foi mais engraçado que bom. aí Bom, voltamos. pelo menos serviu para contar a história. Sim. Voltamos para Madrid e aí eu tinha que devolver o carro alugado e deixá-los então no hotel. E aí, primeira situação. O hotel ficava numa rua em que não era permitido estacionar o carro. Então eu saí do carro, desci o Evair, coloquei ele na cadeira de roda, entramos no hotel, deixei o Evair no hotel, meus pais, para que eu fosse guardar o carro sozinho então. Assim que eu cheguei para pegar o carro, já tinha um Cadê carro de tá polícia. lá o Você quer o branco? branco? Quero. Já tinha
Um carro eu de tô polícia. ansioso, gente. Desculpa, eu tô Pra ansioso quê? Ah, por uma coisas de coisa. outro vídeo do Evair. Não, olha só. Não, Evair, não vamos estragar o perrengue com isso, não. Ah, Vai, não, por é? favor, vai. Aí, gente, já tinha um carro de polícia pra me Bom, é multar. notícia que é lá do Continuar a Vida Após AVC. Link na descrição, sabe por quê? Eu tô ansioso. É. Desculpa, Google, continua. E aí, então, já o guarda já fazendo sinal pra tirar o carro de lá. Caraca! Aí, Evair, tá, Evair. Ok, agora não é hora, estamos falando sobre os perrengues, Não, correto? olha o vídeo. Estamos falando sobre perrengues, não Passou de estamos? 1.100. Tá, Evair. Tá, senão minha participação vai ser Ai, cortada aqui, desculpa. gente. Bom, para resumir a história, saí de lá com o carro e em algum momento do trajeto, que eu não sei nem identificar onde, acabei levando uma multa que veio para o Brasil. Então estava eu aqui, belo e formoso, e um dia me chega uma correspondência de Madrid indicando uma multa de trânsito e eu deveria pagá-la sob pena de, ao chegar na Espanha em algum outro momento, eu ser cobrado disso já desde o aeroporto. Enfim. E aí, de Toledo, Madrid, fomos para... Um destino que era sonho acho que da tua mãe, Sim, que tem origem, né? sim. Fomos para Para Viena. Viena, de novo. Que fomos em 2017. Exato. Então, o combinado era irmos para Viena. Era um dos destinos. Isso. E em Viena a gente tinha a intenção de fazer outra viagem, mas para isso a gente ainda ficou de conversar para ter certeza que estava, né, para os quatro tudo em ordem, né? E se ia de carro, ia de trem, essa coisa arada toda. Então, pegamos o voo e fomos para Viena, né, Evair? O Evair distraído, lendo outra coisa aqui e não Ah, participando. desculpa. É porque Tira, tá vendo dê logo para comentários. isso Tá vendo aqui comentários estranhos aí. e pronto. Enfim, chegamos em Viena. Sorry. Chegamos em Viena de noite, né? Chegamos em Viena de noite Muito mais frio. para nos hospedar no mesmo hotel que nos hospedamos em 2007. 17. Aliás, 17. Exato. Então, chegamos no hotel, tudo tranquilo em Viena. Em Viena em si, graças a Deus, acho que a gente não teve nenhum perrengue específico, né? Não, só naquele dia que fomos para aquele concerto que tu queria comprar passeios lá tudo, ou foi ver com o concierge Hum, o que que ele tinha para escolher, hum. aliás, para oferecer. Tá, mas por Aí que foi falou perrengue? não, foi perrengue. Não foi Aliás, perrengue. é mais ou menos. Por quê? Fomos para aquele concerto dentro Sim, da da igreja, da Ana igreja, Kirch. da Ana Kirch. Isso. Só que na volta, ó, bateria baixa. Vamos lá, tira da tela aí. Ok. Na Isso volta, significa que temos que acelerar. na volta, Então, qual era o programa? O concierge nos recomendou assistir um concerto de música clássica que é feito dentro de uma igreja com instrumentos do século do século XVII. XVII, imagina só. Então nós resolvemos fazer Tem isso. fotos para ilustrar o que a gente Isso. está falando. E então tem que chegar razoavelmente cedo lá, depois acho que a gente jantaria sem problema, né? E fomos, mas o concerto maravilhoso e tudo. Lindo. Só que quando a gente estava saindo de lá, a temperatura estava em 0 graus. É Isso, verdade, imagina. 0 graus. E aí Eu tínhamos que tava, eu tava jantar. com um casaco de malha, não é? Vai estava na cadeira de rodas com um casaco e um vento que fazia a sensação térmica tá sei lá quanto. E imagina, eu sentado na cadeira, lógico que recebia todo o vento Pois é, em primeiro lugar. sim. E devido Mas às sequelas por causa do AVC, sim, fica o mais frio rígido. fica mais rígido, mais tenso, aí ficava mais espástico. Exatamente. Mas tudo bem, aí conseguimos achar um restaurante bom, por sinal, perto do hotel, então não nos deslocamos Foi aquele da tanto, né? esquina O lá? Schwartz lá, Ah, o Schwartz, né? né? E comemos bem e voltamos, então o passeio foi maravilhoso, mas o frio aquele dia, em especial, tava brabo. Aí meus pais ficaram meio gripados, vindos da Ah, Espanha, verdade, é. e nós então conversamos e a nossa ideia era ir para Budapeste, como eu expliquei num outro vídeo que está no canal, assistam, né?
é muito próxima, Viena de Budapeste, e fomos falar com o concierge se ele nos recomendava alugar um carro para irmos para Budapeste, ou fazer Optar, optar por outro meio de outro meio de transporte. transporte. Ele falou: olha, por mais que você esteja na Europa, essa estrada em especial vem passando por muitas reformas. Então pode ser que tenham desvios que você não está esperando, nem o GPS, nem nada, e vai mudar a língua. Você vai sair aqui do alemão, da austríaco, vai entrar no húngaro. E se é a primeira vez que você está fazendo isso, eu recomendaria vocês irem de trem, porque aí é muito fácil pegar o trem aqui em Viena e descer na estação central, uma das estações centrais de Budapeste, né? E a gente foi ver isso, e de fato o nosso hotel ficava a 1 quilômetro da estação de Keleti, né? Em Budapeste. Então Aí o que que a gente resolvemos fez? ir de trem Fomos então até a estação central de de Viena. Viena, exatamente. Aí lá o Gustavo, enquanto o Gustavo conversava com a atendente lá, uma mulher, acho que era, não Não lembro. lembro. Enquanto ele conversava, eu na cadeira, ouvindo ele conversando tudo lá e esperando, quase que ansioso para embarcar no trem. Sim, Iríamos de trem para Budapeste, capital da Hungria. sim. Era um dos destinos um dos outros destinos. Só que daí os pais do Gustavo acabaram Ficando em Viena, eles optaram por ficar preferiram em ficar em Viena, Viena. passear, e aí nós iríamos fazer também um bate-volta lá em Viena também. Uma noite só. Tipo, vai e Vai num volta. dia, dorme e volta no outro dia, né? Só que nós iríamos nos hospedar lá no hotel que foi considerado, ou é ainda considerado, o Hotel Um Café dos cafés mais bonitos mais do bonitos mundo. do mundo. Sim, a nossa vontade era essa, ficar nesse hotel em específico, que já mudou de bandeira Vai ter algumas fotos vezes, e né? vídeos aqui que Isso. você vai acompanhar. Enfim, pegamos o trem e foi muito, muito interessante porque o trem vinha com os escritos em inglês e alemão, normal. Assim que entrou na primeira cidade húngara, Húngara. né? Como O era o trem nome? parou. Eu não estou me lembrando se era Győr Győr, se era Győr ou se era uma outra cidade. Eu acho que era Győr, porque tinha, sei lá, parava umas 2, 3 vezes antes de chegar em antes de Budapeste. chegar na estação que iríamos desembarcar lá. Então o trem parou, entrou a polícia dentro do trem. É. E olha que legal, gente. Durante a viagem, Wi-Fi livre dentro do trem. Sim, E eu usando o WhatsApp para conversar com a Cíntia. isso. Passei a viagem inteira conversando com a Cíntia, minha É. a sobrinha e comadre. Então, e a diferença? Não teve nenhum perrengue de enjoo, ansiedade, Muito diferente nada de daquela Portugal. viagem lá de Portugal. Que vocês também assistam o vídeo para É. entender o que aconteceu entre Porto e Tá tudo Lisboa, em playlist né? aqui na mesma playlist Exato. desse vídeo, com os perrengues da viagem de 2019. E aí o que acontece é que já muda a língua no trem, nos visores todos para húngaro, e aí era uma tristeza, e a gente já não entendia mais Imagina, nada. saiu do alemão para húngaro. Sim, Gente, mas um monte de. Era muito quase difícil. hieróglifo. Sei lá, difícil. Bom, chegamos em Keleti, tranquilos, eu com o GPS no telefone, empurrando a cadeira de roda e a mala, nesse 1 quilômetro, para chegar até o hotel. Da estação até Da o estação hotel. até esse café em New Empurrando York, mala num país diferente. Sim, pelo menos era plano. Pelo menos era tudo muito Né? plano. E Muito. o GPS do telefone funcionou bonitinho, então a gente Até conseguiu chegar. determinado momento, porque teve uma hora que ele parou, não foi? Não, não é que ele parou. É porque como as ruas eram muito largas, estava com dificuldade de entender verdade. aonde exatamente a pé eu tinha que virar. Se eu estava indo para o norte, se eu estava indo para o sul, se estava certo, se estava errado. Então, isso aí, até se adaptar, eu tenho problema de... O GPS ficou desnorteado. E eu junto, né? Mas chegamos sem problema. E o dia estava bonito, estava ensolarado, não estava tão frio. Lindo, muito bonito. Então entramos no maravilhoso hotel, fizemos o check-in, um quarto muito legal e acessível também para o Evair. Super. Foi tranquilo nesse ponto também. Óbvio que a gente queria jantar no Café New York, porque esse era um dos motivos. E conseguimos, né? Ah, sim. Vamos lá jantar. Reservamos uma mesa. Mas a gente comeu
Foi nesse dia, nessa noite? Aquele doce que parecia em formato de cacau, foi tudo Não, nesse não, dia. A não. E sopa, o o goulash. goulash, Isso, que é, comemos uma tábua de é um dos queijos, pratos típicos que é uma sopa de lá carne, o que é goulash. um prato tipo húngaro. Exato. Mas enfim, nós então conversamos também com o concierge e para o dia seguinte, considerando que a cidade tinha um pouco de desafios, porque são duas cidades, Buda e Peste, né? São E diferentes. Buda é muito montanhosa, e Peste não, mais plana. Mas então, para conhecer tudo num dia só, a gente resolveu alugar um carro com um motorista. Ah, é. Como a gente tem lá o Cândido em Portugal, a gente então resolveu fazer a mesma coisa para uma pessoa ir nos levando para as atrações principais, sem a gente ficar perdendo tempo. E também numa língua tão confusa, fiquei preocupado de pegar táxi e a pessoa não gostar da cadeira de roda, começar a dar a volta e me cobrar um valor que eu nem sei, aí não aceita dinheiro internacional, não tem cartão, eu tenho que trocar o dinheiro pelo florim húngaro, sabe umas coisas assim? A gente falou, não, para que passar perrengue, né, nesse sentido? Até Então, porque alugamos um carro. o país, já havíamos visto fotos e vídeo, tudo, e lógico que iríamos encontrar um país muito bonito mesmo, bem Sim, muito também bonito. às margens do Do Rio Danúbio. Danúbio, né? Que na verdade a gente até chegou a cogitar a possibilidade de fazer um passeio de barco, E ia perder lembra? muito tempo isso. A gente Ao pensou invés de trem, chegou descer a pelo pensar, Danúbio de Viena, descer mas de Viena até até Budapeste, mas Budapeste não. de barco. É. Mas então, aí aquele dia à noite a gente foi de cadeira de rodas mesmo conhecer a cidade, né? De noite mesmo. Exatamente. Aí, de fato, aconteceu do meu telefone acabar a bateria, e aí eu não tinha mais GPS para voltar pro hotel à noite com a cadeira de rodas, então fomos meio que procurando as ruas aqui e ali, até que a gente conseguiu chegar, sem problema também, vai, nenhum perrengue nesse sentido específico. E aí, infelizmente, no dia seguinte, amanheceu nublado e com uma certa garoa, É, então o passeio com o motorista lá foi legal, mas estraga um pouco, né? Porque às vezes a gente estava chegando em algum lugar com garoa e o carro ficava parado, às vezes não tão próximo, e então que isso já foi era meio. era E o já dia tínhamos de que pegar o voltar. trem de É volta, porque né, para Viena. era Era só um bate e bate-volta só volta, mesmo, né? né? Então, mas ok, vocês veem nas fotos que tem fotos que estão com um dia bonito, porque era o entardecer de quando a gente Foi chegou, na e chegada, tem outras com céu mais nublado, porque foi no foi passeio. nesse passeio que a gente fez, né? O passeio foi em Peste ou em Buda? Os dois, né? Ah, foi os dois. Os Só que dois. um deles é bem Tinha montanhoso, atrações em o outro é Buda e plano, né? tinha atrações em Peste que a gente viu. Uma coisa que a gente não conseguiu ver, que eu queria muito ter ido, mas não Ah, a deu, era a catedral, catedral. A é. gente só viu por fora, não conseguiu entrar na Catedral de Budapeste. A gente foi para uma outra igreja, mas não deu certo. Não vai faltar Não, se oportunidade, Deus né? quiser, a gente ainda E consegue, eu né? tenho tanta vontade, eu gostei Eu muito do também, lugar, achei muito legal. muito E aí mesmo. pegamos o trem de volta, né? Aí já agora é diferente, com chuva. É, e Chegamos lá em Quelete de novo, com com chuva, táxi, mas tudo mas com bem. Eu chuva, tava né? com chuva, mas aí sem problema também. O trem não atrasou nem nada. E voltamos para Viena. Chegamos em Viena, não estava chovendo, Não. estava frio, mas encontramos meus pais de novo, então sem problema nenhum. Aproveitaram o passeio, Eles dizendo também fizeram eles, passeios para conhecer a cidade com motorista também, então deu tudo muito certinho. E aí a nossa viagem de volta era através de Madrid de novo. aí tinha que Então, ser Viena, de Madrid, Viena, Madrid, e aí Madrid Gru. Madrid, Gru. Mas aí tinha um intervalo muito grande entre um voo e outro, então eu, para evitar problemas nesse sentido e ficarmos um pouco mais confortáveis, o nosso voo era de manhã para Madrid e só à noite para São Paulo. Então eu reservei um hotel próximo ao aeroporto, era um Ibis, né? Ah, é verdade que a gente ficou lá, E ficamos nesse hotel de perna dando uma estendida, descansada, né? Até o exatamente, horário do voo até pegar para, uma van aliás, a para van para ir para ir para o pro aeroporto. aeroporto. Exato, né? Lá de Sfechat? Não, 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 Jair, não. não confunda. Já em Ah, já Madrid, em Madrid. Ah, desculpa, para vir desculpa. para o Brasil, Tá. né? Em Fechat não tinha nada, Tá certo. né? Então, fizemos desse jeito, ficamos nesse hotel, comemos alguma coisa nesse hotel também, sem problema. Aí fomos para Barajas, chegamos em Barajas, de novo, muito grande o aeroporto,
Estávamos com a Ayana, porque era o normal viajar de novo no mesmo esquema, até a porta do avião com a cadeira de rodas, depois a cadeira de rodas desce pro avião, pro Desço, bagageiro, saio, vou e para em São poltrona, Paulo, sempre né, assim. Sempre entrega a funciona cadeira. desse jeito. E a gente fez questão de dizer, né, em alta... aí deu um probleminha, né, Eva? Aí deu um perrenguinho. Qual? Estávamos na sala VIP, É lá de Barajas. esperando, e disseram pra gente que uma pessoa do aeroporto viria nos pegar É mesmo, por é por causa conta da cadeira de da rodas acessibilidade. É. para que pudéssemos embarcar no avião, né? E ficamos esperando essa pessoa, e ficamos Lá na sala esperando. VIP. E o pior, esta pessoa que veio nos receber pegou nossos bilhetes de embarque, porque ela ia fazer depois o transporte das pessoas, né, de nós 4, para que a gente fosse, né, num aeroporto grande. Tinha que pegar até trem Imenso, isso para mesmo, chegar no isso mesmo. terminal, né? Bom, para resumir a história, a pessoa não veio, não veio, não veio, foi chegar depois que o voo já estava anunciado. Então nós chegamos esbaforidos na porta da aeronave, É tudo cansado e correndo. rápido, porque tinha que Fomos quase ser os muito últimos a rápido. entrar no avião. Os últimos a entrar no avião mesmo. Aí entramos lá, explicamos a história da cadeira de rodas, aí a pessoa fez uma cara assim, uma pessoa mal-humorada, né, que ainda veio nos levar, um É. espanhol mal-humorado. Aí sabe quando você chega já meio até suando lá dentro do avião, aí, Aí finalmente, vem a né? pessoa E, vamos descansar agora. com péssima vontade. É. Bom, aí a viagem ok, transcorreu tranquila. Chegamos em São Paulo também de madrugada, porque voo noturno chega-se em São Paulo de madrugada, no geral, né? E ficamos esperando dentro da aeronave, da Ibéria, como sempre, para vir como é que fala, a nossa cadeira de rodas. E também começou a não vir, não vir, não vir. E aí a gente falou, bom, alguma coisa aconteceu. Aí, de novo, devem ter colocado para pôr na bagagem especial. Chegou uma pessoa com uma cadeira do aeroporto, Isso em São em Paulo, em São Gru Paulo. já. Não, calma, calma. Calma que quando pousou o avião aqui em Gru, a gente saiu, lógico, eu por último. Fui caminhando porque eu caminho, né? Dentro da aeronave eu caminho. Até a saída lá na porta, para enfim esperar a cadeira de rodas. Que não Aí, veio. não, que não. Aí a comissária pega e fala: Olha, você vai ir? Parece que houve. Aí ela fala, ó, lembra eu consigo até, inclusive, lembrar da voz dela no meu ouvido. Você vai. Parece que teve um probleminha na roda da sua cadeira de rodas. Foi mais ou menos isso, acho. Não lembro de cor o que que Foi, foi, não, ela qual falou foram os isso. dizeres. Exatamente isso. Mas pegaram a gente com uma cadeira de rodas do avião, do aeroporto, e nos levaram então até onde as bagagens iam sair. Saíram todas as bagagens, mas nada de vir a cadeira de rodas. Aí, Aí Ana, nos solicitaram que nós fôssemos para o local como é que fala? Da bagagem especial, que também é onde você reclama de bagagem extraviada e etc, né? Bom, fiquei lá esperando, nisso o Evair ficou com os meus pais, né? E eu fui lá resolver isso. Qual não foi a minha só um pouquinho, surpresa? Guga. Só para você ter uma ideia de quão a Iana é importante, boa para o meu caso, porque a Iana ela tem várias características, na verdade. É uma cadeira confortável, tem rodas, até então tinha rodas de câmera, como já falamos lá no vídeo de 2018, no vídeo anterior, quando compramos ela, as originais eram rodas de câmera que dá para Não, encher. eram rígidas. Nós trocamos por câmera ainda na loja, Tá, lembra? mas Mas elas eram rodas de trocamos. câmara, Era mais confortável. né? Além de ser uma cadeira que monta e desmonta com facilidade, e era toda dobrável, dá para colocar Isso, no no porta-mala do porta-mala, carro. super de boa, Não não precisa é? de um carro grande para levar. Enfim, bom, me chega a cadeira de rodas. A gente Aí, já queria Ana, chorar. aí, Ana. Menos de um ano. Não, um Lógico, ano. Tinha não, um ano de é um uso, ano, porque a é. gente pegou em junho, né? E estávamos chegando em novembro, né? Me chega a cadeira, não é que deu um probleminha na roda. Como a comissária tinha falado. Não é um probleminha na roda. Eles quebraram
a roda da A, a, cadeira. a roda da Iana estava Não é um pneu murcho, destruída, a roda estava literalmente destruída. destruída. E estava com marcas de raspada na Na lateral, pintura, no no braço, da guidão, Azul, né? No né? guidão, tudo. É. E E toda frouxa. estava meio bamba. Então, assim, ninguém explicou nada, ninguém esclareceu o incidente. Só mandaram preencher um formulário de bagagem danificada, né? E provavelmente essa cadeira caiu do avião Ah, lá antes no de. compartimento onde Talvez estava. ela não tenha sido travada. Na hora que abriram a porta do avião dessa Quem bagagem, ela garante despencou que de não foi lá. algo parecido com o Sei perrengue lá, lá de Lisboa, quando eu quase caí para trás. sei lá, né? A gente não sabe. Mas enfim, a cadeira estava daquele jeito e. E vocês viram vão ver em fotos para ilustrar tudo que a gente está falando, Sim, só para falar que não é exagero da nossa é. parte. Bom, só sei que então eu comecei a abrir uma briga lá na Ibéria por A, conta a, desse a companhia, problema, né? lógico que Porque eu falei, gente, a cadeira tá desse jeito, é o meio de transporte dele, menos de um e ano qual é ainda. a solução que vocês vão dar? Porque agora eu não sei nem se isso aqui tem conserto, né? Aí tanto falaram, resolveram nos ceder a cadeira do aeroporto, né? Ah, é verdade. Então, Inclusive a primeira era horrível, eu lembro. a gente Sentei na primeira. Ah, gente do não tinha céu, eu não condição, tenho condição de sentar, pegamos uma de outra, andar nisso aqui, nem num terreno plano como é sim. de aeroporto. Aí pegaram e trocaram a cadeira um pouquinho mais confortável. Mas muito ruim ainda Mas assim, mesmo uma assim, cadeira que era para usar no aeroporto, até né? porque lembramos que eu tinha que usar aquela cadeira. Até Até dar um jeito, resolver o problema da seja Iana, lá que qual estava fosse. literalmente quebrada. Sim. E aí começou o nosso perrengue com a companhia aérea para nos ressarcir ou consertar, ou seja lá o que fosse. Isso deu muito trabalho, né, Eva? Tu que eu diga. Tem vídeos aí no canal falando tanto no Continuar a Vida após AVC quanto Quanto no no Viajante viajante Sequelado, sequelado, é. contando a saga do que foi a disputa. E aí começou a pandemia, né? Ah, A Ibéria saiu do lá aeroporto. em Madrid, lá em Viena, eu já via pessoas usando máscara facial. Aí eu começava, gente do céu, por que esse povo está usando máscara? Isso lá em Viena. Então, assim, Aí eu olhava o olhinho puxado. Bom, eu sou orientais são muito preocupados com essa questão sempre de foram, saúde, né? sempre E a foram, gente né? nunca entendeu Eles muito bem sempre o usando, porquê. mas até então a gente não Mas nem imaginava o se porquê. falava de Covid ainda, Não, não. porque Aí depois foi, no porque ano lá já tinham seguinte, começado, já estavam, que era a Ásia, né? Já estavam começando casos lá. E no ano seguinte veio o primeiro não, caso vindo da Evair, Itália. não erra as datas não, Evair. A Ah, gente chegou em outubro, novembro de 19, não tinha nada de Covid, ninguém falava tá. nada disso, mas ok, tinha um asiático ou outro usando máscara sem problema. Começou o perrengue da Covid mesmo, eu estava voltando de viagem da Alemanha, contei para você, em fevereiro, quase começo de Ah, verdade, março, tá. e quando eu estava embarcando para vir para o Brasil, estava acontecendo o segundo caso identificado de Covid em Berlim. Eu estava vindo da Na Alemanha, Alemanha. e aí que quando eu pousei, dali a pouco acabaram decretando lockdown, etc. Porque a coisa, né, o italiano foi o primeiro caso aqui no Brasil, um brasileiro Isso, vindo da é. Itália, né? Brasileiro Vindo vindo da da Itália, Itália foi isso que e aconteceu, trazendo né? Covid junto Sim. com a bagagem dele. Mas então eu tive que fazer toda a intermediação com a Ibéria, e obviamente eles não estavam muito interessados em resolver o problema, enquanto estavam na pandemia, porque a Ibéria fechou o guichê dela em São Paulo, porque não tinha mais avião, não tinha voo, É estava porque tudo não em tinha mais lockdown, voos na época do né? lockdown. E aí a história foi longe. Mas enfim, né? Esses foram os perrengues Muito de longa, mas muito longa 2019. mesmo, não é mesmo? O quê? O problema com a Ibéria? Na verdade, tu Um tentou ano de negociação. primeiro foi a substituição da cadeira ou o conserto dela. Aí, É, como eles não davam jeito, acabamos. O Gustavo acabou levando a Iana, encontrou uma empresa aqui em São Paulo que trabalhava com a mesma marca
Não, a gente deu sorte. Então tá. Só não queria contar o que tá em outro vídeo, né, Ivaí? Tá, não, beleza. Né? Só não queria contar o que tá em outro vídeo para as pessoas assistirem, né? Mas no fim, a gente ia entrar com uma ação judicial e basicamente na véspera de eu dar o ok na ação judicial, Um dia antes, pingou um dinheiro na conta do Evair, que era a origem Ibéria, e eles estavam lá basicamente dando um dinheiro como se fosse uma indenização para o pro conserto e mais alguma concerto que coisa, já havia né? sido feito. Mas, E ok, gasto, lógico, né? não cobria o valor de uma cadeira nova, que também para Uma trazê-la muito bem distante. era muito difícil, mas ok, a Iana até hoje persiste, mas resolveu, vai, não brigamos. Diferente do que era original. Conforme Sim. vocês já devem ter visto um vídeo da Iana e o quão ela é funcional. No meu caso, dobrável, tranquilo, tanto para mim quanto principalmente para o Gustavo. Para colocar, dobrar, Viagens, fechar né, em toda ela, geral, colocar no porta-mala, shopping, tirar no shopping, fazer alguma coisa. sempre tranquilo. E é isso, né, Eva? Os nossos perrengues de 2019 É isso, nesta esse foi o viagem perrengue da nossa última viagem de Europa, de Europa. né? Depois teremos outras Mas tem outros perrengues que de nós vamos outras relatar, viagens. de viagens, inclusive na América do Sul e também no Brasil. Exato. Mas isso vai ficar para a próxima oportunidade. Sim. Até o próximo perrengue. Fique com Deus e beijo no coração. Tchau! Tchau! Então, pessoal, curtindo o passeio? Até a próxima oportunidade. Fique com Deus e beijo.